Tá na última, né? Vocês conseguem ver direitinho, gente? Sim, sim. Maravilha. Então, muito boa noite a todas as pessoas. O nosso tema da aula da IBOM hoje é a primeira etapa dela, né? São mulheres na Bíblia. E aí eu sempre dou um complemento, né? Eu gosto, né? Entre o trono e o exílio. Por que isso? Né? Então, penso, né, a ideia de construir essa aula, ou talvez também numa perspectiva de desconstruir um pouco do que a gente acaba vendo, de uma leitura bíblica mais tradicional, porque muitas mulheres estão ali, então, elevadas a um trono e outras ali, deixadas ali num exílio, abandonadas ou até interpretadas de uma forma um pouco equivocada. Então, a gente vai tentar identificar um pouco, né, essas visões. Selecionei algumas, né? Por óbvio, existiriam muitas outras, então é uma escolha, né? Selecionar algumas mulheres aqui foi realmente uma escolha. Então, o que a gente vai começar a trabalhar aqui? Então, o objetivo principal da nossa aula é analisar como que a Bíblia, né, ela foi sendo usada historicamente para justificar a opressão das mulheres, né, e como uma leitura mais progressista pode libertá-las ou libertar-nos, né? Vou me incluir aqui. Quando nós pensamos, então, desse ponto, né, de como a Bíblia ela vai sendo usada, e a gente pode pensar, né, a Bíblia, ela pode, se a gente apertar, torcer, ela pode dizer qualquer coisa que a gente quiser, né, até qualquer texto que a gente usar e interpretar segundo um viés, ele vai poder, né, dizer, e a gente pode fazer uma interpretação muito maldosa, inclusive, de qualquer texto, até mesmo de um texto, então, ainda mais se a gente pensar num texto escrito há tanto tempo e com tantas traduções, né, tantas interpretações e escolhas em concílio, por exemplo, do que ficaria nos textos aceitos e o que ficaria de fora, né, dos textos aceitos. Então, é a partir dessa ideia que a gente vai pensar, né, o porquê que, então, muitas vezes, né, eu coloquei aqui para a gente, né, o que a Bíblia diz, né, em textos originais, a gente não tem mais acesso a esses textos originais para confrontar, para confirmar, fazer uma interpretação mais fiel ao texto original. Não temos, né? Mas o que a gente pode fazer é buscar outros elementos de estudiosos, historiadores, teólogos que fizeram estudos, né, coerentes ao longo dos anos e conciliar as interpretações e chegar à nossa própria, né? Então, eu fui por alguns caminhos e cada um de nós pode fazer esse mesmo caminho, né? Ou caminhos invertidos, inclusive, né? A partir dessa proposta aqui. Então, o que a tradição faz, né? Outras interpretações posteriores, né? E aí, se a gente pensar, né, aqui, eu coloquei um paradoxo, duas mulheres, especialmente aqui, em paradoxo, uma no altar, num trono, versus outra numa sombra, né? Então, Maria, essa Maria aqui é a Maria, mãe de Jesus, né? Exaltada, e Eva, condenada. Então, a gente vai buscar fazer algumas, né, leituras sobre essas duas figuras extremamente importantes do texto bíblico e de outras mulheres também. O que paira aqui para a gente o entronamento de Maria? Não quero tirar Maria do trono, ao contrário, muito do resquício, pelo menos para mim, pessoalmente, né, da minha formação cristã, evangélica, tinha-se muito medo, né, de falar
da santidade de Maria sob o mote de que estaria se cultuando Maria, sobrepondo Maria à santidade do próprio Deus, ou da própria Trindade, né? E que isso seria, então, cultuar outros ídolos, né, para fora, né, para além do próprio Deus, e que isso seria idolatria. Mas não estou, né, tirando, né, a santidade de Maria, tampouco fazendo essa outra leitura. Mas a questão, aliás, ganhei isso, né, de poder ter a liberdade de falar livremente sobre a santidade de Maria sem medo, né? Então, a santidade de Maria vem para nós como um modelo, né, inalcançável de mulher, né? Então, ali, como mãe de Jesus, ela é retratada como virgem, e aí esse virgem como um sinal de pureza, como obediente, silenciosa, mansa, submissa, né? Submissa especialmente. Então, mesmo ela na condição de mãe, ela obedecia, né? Porque ela estava ali num papel, então, de entendendo que ele era, de fato, o próprio Deus encarnado, e que, portanto, ela tinha a missão de ser sua discípula, né? Então, eu me lembro agora, né, do exemplo do milagre da transformação de água em vinho, no primeiro milagre, né, o do casamento, em que ela fala, né, para os trabalhadores que fazem ali o serviço do casamento, que façam tudo o que Jesus, né, lhes pedisse. Então, ela também ali se coloca no lugar, né, de servir ao que Jesus estaria fazendo. A maternidade, e esse é o ponto aqui crucial, como um ideal feminino e exaltado. E a gente vai observar em outros retratos aqui femininos bíblicos em que a falta de gerar filhos era considerada até mesmo, em alguns casos, uma maldição. Então, ou essa mulher ela era amaldiçoada e por isso não tinha filhos, ou a partir de não ter filhos, considerada, né, como maldita, ou o inverso também, por ter pecado ou feito algo, recebia esse tipo de maldição. Toda essa estrutura, esse conceito, eu obtive na obra da Carolina Teles Lemos, que está na nossa referência, naquele PDFzinho que eu enviei anteriormente, e ela faz essa leitura muito cuidadosa, né, uma leitura muito importante. A Carolina, ela é mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista, e ela tem diversas obras sobre esse mote, né, dentro dessa construção. Então, essa centralidade da maternidade é um dos predicados que vai garantir esse acesso ao altar, não só de Maria, como de outras mulheres exaltadas aqui, tá? Então, a gente vai observar, então, a partir desse caminho. E por isso, né, então, essa função biológica trazida como uma missão sagrada, né, e que, por isso, seria um intermédio ali entre o divino, né, e o humano. A maternidade estaria dentro desse mediador, né, nesse caminho. Mulheres aqui, então, para a gente observar como santificadas. A gente tem, e algumas a gente vai falar um pouquinho mais, né? Maria, que a gente já retratou aqui, então, ali em Lucas, ela é bem também retratada a sua santidade, enfim, todo esse ideal enquanto, né, virgindade, mãe, submissa e tudo mais, obediente, né, ao poder de Deus, em que a escolhe como a representante para trazer o Filho de Deus ao mundo, o Redentor. A gente vai observar ali Débora, né? Débora a gente vai falar um tanto mais daqui a pouco. Lá o texto que retrata Juízes, e estudiosos indicam que seria o primeiro texto, né, bíblico que se teria retrato. E aí Débora como profetisa, juíza e
sábia, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Ruth, como aquela nora, que então ela tem um papel importante por seguir, né, a sua sogra para além do que se esperaria, né, dela, então uma mulher obediente também, né? Esther, né, como uma liderança ali, a rainha, né, Esther, toda a sua história retratada ali no livro, né, que leva o próprio nome dela. Então, aqui a gente pode identificar Débora e Esther como mulheres em liderança política, né? Ruth como um ideal ali de mulher obediente, juntamente com Maria, né? Sara e Raquel, de novo, como matriarcas, né? Ideal de matriarcas. E Sara, especialmente ali, retratando, né? Como uma mulher inicialmente já madura, que nem poderia gerar filhos, mas que vai, então, ser a mãe, né? De todas as nações, a partir, então, de que ela... a partir, né, de Abraão, enfim, gerariam ali, seriam pais de todas as nações. Veja que, apesar de Sara, né, ser considerada ali a mãe, né, ali de todas as nações, por exemplo, ela inicialmente não foi assim tão obediente, né, porque ela quis dar uma ajudinha ali, né, para Deus, quando ela coloca, então, a concubina ali para se deitar com o marido dela, porque ela imaginava, não vai ter condição de eu gerar filhos nenhum na minha idade, mas, enfim, posteriormente, ela gera. Então, de novo, uma função de matriarca, né, de uma função reprodutiva. Vejo que, ainda que sejam figuras ali que estava para retratar funções positivas, importantes de mulheres, poucas ali que a gente identifica, ou pelo menos aqui com mais ênfase, Débora e Esther ali com funções realmente diretivas, né, de comando, realmente de um destaque muito maior. Então, a gente tem aqui essas figuras que eu acabei por selecionar um pouco para a gente identificar como mulheres que vão ser retratadas por essas figuras extremamente positivas, né, de suas atuações. Acabei não colocando aqui, vi, foi uma falha no slide, mas Isabel também, a prima, né, de Maria, também, né, como um símbolo ali de maternidade, um pouco mais posteriormente, também engravida na velhice, daria para a gente, né, identificar, também com uma gravidez um pouco mais tardia, também seria improvável, né, dela gerar filhos, mas ela, então, ela também vai gerar filhos mais tarde. Alguém fez algum comentário aí que eu não consigo ver por aqui? Eu te mandei eu te mandei no WhatsApp também, Rê. Beleza. O slide não está passando. Não está passando. Eita, acho que você transmitiu o PowerPoint e não transmitiu a apresentação em tela cheia. Provável. Obrigada. Deixa eu ver. Então, eu estou falando e vocês não estão vendo o slide. Que legal. Obrigada. E eu segui que nem, né? Feliz da vida. Espera aí, vamos tentar de novo. Cadê? Eu fiz o favor agora de fechar ele, gente. Tenham paciência. Aqui. Por isso, não saiu no slide, não saiu no slide nenhum, né? Porque vocês não estão vendo slide nenhum. Agora eu vou tentar de novo. Quando você for apresentar, Rê, se você colocar em tela cheia o modo de apresentação, ele vai abrir duas abas do PowerPoint diferentes. Aí você transmite a apresentação e não o PowerPoint. Tá. Mostrar minha tela mesmo assim, será que é isso? Deixa eu ver. Vocês veem? A gente está vendo o PowerPoint e os outros slides do lado. Tá. E aí, deixa eu ver como é que eu mudo isso. E agora?
Continua? Mesma coisa. Tá. Foi o que você falou, mas eu não entendi. Coloca, ao invés de fazer isso, coloca no modo de leitura. Aí tu passou pro segundo slide, tu vai passando manualmente também, dá certo. Coloca no modo de leitura, o ali do lado da apresentação, é o terceiro ícone da esquerda para a direita, depois de anotações, ali embaixo. Lá embaixo, perto do zoom ali. Mais para a direita. Ah, você tá vendo aqui tão junto. Eu tô vendo teu mouse, do outro lado. Belezinha. Tá. Aquele ícone esse que parece um livrinho. Não, o do lado desse. Esse. Belezinha. Tá bom. Aí. Obrigada. Ó, ainda vamos parar. A gente tá aqui, tá? Agora vocês veem essa moça sentada? Sim. Tão bonitinha. Eu vou até voltar, que vocês não viram. As imagens estão bonitinhas. Olha elas aqui. Ai, Senhor. Vamos lá. Ó, até esquentou, gente. Eu estava com frio, até esquentou. Vamos lá. Aqui, quando a gente vai, então, falar um pouquinho mais da vida de Débora, tá? Então, dentro do texto de Edson de Faria Francisco, de 2012, esse texto eu tive acesso a partir de um material da pastora Thaís, que ela compartilhou com a gente, e ele trata, identificando que esse texto, né, de Débora, o cântico, né, de Débora, enfim, ele seria um primeiro texto, né, da Bíblia. E o que a gente tem aqui de importância e de relevância, né, para o nosso estudo de hoje? Extremamente importante, por quê? Né? Primeiramente, porque é um texto, de fato, né, que vai refletir um protagonismo extremamente importante, feminino. Mais que isso, a gente tem, quando a Bíblia fala, né, que ali em Juízes 5, que a Débora, ela era juíza, profetisa, enfim, o que a gente tem que ter de leitura? Nessa época, quando a gente fala em a figura de juiz, não é algo que a gente tem hoje, assim, exatamente, né? Então, era uma pessoa que poderia ser considerada, assim, uma figura que tinha muita relevância para aquela sociedade, uma pessoa que era muito respeitada dentro daquela sociedade, que, portanto, ela era escolhida realmente para resolver conflitos, né? E que, portanto, tinha uma autoridade natural, né? O que é até muito mais interessante do que a gente pensar nos dias de hoje, porque alguém que se torna juiz, ele recebe uma autoridade a partir de um concurso público que ele vai ser empossado. Mas essa aqui era uma autoridade de reconhecimento do seu povo. Então, ela entra, né, ela assume esse protagonismo a partir do reconhecimento do próprio povo. Então, o tempo aqui, né, entre 1200 a 1000, por exemplo, ali antes de Cristo, o que acontecia? Tribos, né, israelitas, elas seguiam em campanha pela conquista definitiva ali de Canaã. E aí, isso a gente tem relato, né, tanto da Bíblia, quanto tem relato da arqueologia. O livro de Juízes, em que vai relatar essa história do povo judeu, ele está ali retratando essa história aqui, dentro desse período, né, de 1125 antes de Cristo, né? E aí a gente tem alguns trechos, obviamente, que não estão com um grande detalhamento na Bíblia, por óbvio, né? A Bíblia não tem esse compromisso histórico, né? Ela tem um outro compromisso, né? O compromisso histórico é obviamente, da própria história, né? E aí, o que acontecia, né?
tanto o povo avançava, né, e eles precisavam de um reconhecimento, de uma liderança. O povo relata, então, aqui, eu localizei alguns textos históricos que relatam o seguinte, que as antigas nações, então, canaanitas, elas não ofereciam, assim, tanta resistência, mas elas mantinham ali, né, aldeias com uma certa convivência ali com o povo israelita. Mas o que a gente vai ter aqui de importante, né? Dentro desse contexto, a gente tem um avanço, né, de esse caráter mais expansionista judeu ali, e aí as brigas começam a se acirrar, né? Aí começa um ataque mais violento, né? E um avanço de exército mais violento, né? Realmente. E é aí em que, nesse contexto mais bélico, podemos assim, né, chamar, é que a Débora já atuava, então, como uma juíza, né, dentro dessa ideia que a gente tem. E o curioso é que essa função de juiz, a gente poderia dizer que seria uma função mais ampla do que a gente tem hoje, que não seria uma função só de resolver conflitos internamente ali do seu povo, acumulava funções, então tinha poder de resolver decisões políticas, realmente, decidir conflitos ali do seu povo, e decisões até mesmo religiosas, né? Então, é dela, por exemplo, a ordem de determinar a autorização para exército, para ordem para soldados e tudo mais. Então, a gente pode perceber, né, que a força e a importância realmente de Débora é extremamente impressionante, né, para esse período, né? E ainda mais num período desse, né? Então, uma sociedade, né, que a gente poderia considerar um pouco mais tribal, né, ter uma projeção como essa é realmente algo de se chamar atenção. Ou, pelo menos, poucos relatos a gente teria, né, ao menos na Bíblia, dessa magnitude, né, podemos assim dizer. Que mais a gente pode, né, também pensar em relação, né, a Débora, é que, além, né, desse próprio poder central, assim, é que talvez houve mais mulheres nessa figura, né, mas pode ter havido escolha também por não relatar outras, mas ela, por alguma motivação, não conseguiram, né, deixar, né, de fora, né? Então, portanto, não teve como negar, né, o seu papel, o seu protagonismo, e ela, então, seguiu registrada, né, na Bíblia. E aí a gente tem esse retrato tanto, né, na Bíblia como em documentos históricos a esse respeito. Aqui eu fiz um apanhadinho para a gente olhar algumas figuras. Não vou salvar, tá? Fiquem em paz, não vou salvá-las, mas a gente vai olhar. Algumas eu vou salvar sim, tá? Outras não. Mas só para a gente pensar nessa ideia também da questão até da maternidade em alguns casos aqui, tá? O primeiro caso aqui, Eva, e a gente já vai se ater um pouquinho mais a ela, está ali em Gênesis, e ali a grande culpada, né, do famoso pecado original, né, por isso a maçãzinha ali. E ali nasce, né, todas as dores femininas, a dor para nascer filho, a dor de todos os meses, das cólicas, enfim, o suor do trabalho, né, e tudo mais que a gente já ouviu incansavelmente. Aquela que seduz, aquela que engana, né, temos esse retrato tão amargamente trazido e repetido incansavelmente. As filhas de Ló, né,
que ali também no Gênesis elas vão ser acusadas de seduzir, né, de embebedar o pai, para então terem relações com ele, na ideia de manter a família, né, de manter ali a descendência, né, porque o pai já era velho, não teria mais filhos e tudo mais, e elas sem opções, né, de terem, ou casarem-se, por exemplo, terem outros homens, então elas tendo ali que pensaram em ampliar a família através dessa ideia. E aí, por isso, amaldiçoadas. Eva, a amaldiçoada, e amaldiçoando com ela todas as mulheres. Maria Madalena, e aí a gente vai se ater um pouco mais a ela, também aqui falada em João 20, mas eu vou trazer ali uma leitura a partir de Lucas, e aí a gente vai trazer ali uma leitura um pouquinho crítica em relação à observação de Lucas, também tratada, né, como difamada, vamos dizer assim. A mulher samaritana ali também é retratada como uma mulher de muitos homens e tudo mais, também na questão, né, do comportamento sexual, né? Então a gente tem aqui comportamento questionado, né, da sexualidade em Maria Madalena, na samaritana, nas filhas de Ló. Jezabel, né, aquela também de seduzir, de buscar enfrentar ali e querer perseguir, né, profeta e tudo mais, mas também nesse caráter sedutor, né, retratado ali o seu papel como uma sedutora e que, portanto, a maliciosa, né, em termos, assim, de figura de usar a sexualidade como uma maneira de chegar aos seus objetivos, né, e a gente não vê esse tipo de tratamento em relação a homens, a não ser quando eles vão, não na sedução, mas no abuso propriamente, né? Mical, né, que ali ela é, então, acusada de desdenhar, né, do rei Davi, e, portanto, né, de quando ele dança, a partir do momento que traz de volta a Arca da Aliança, né, para casa, e aí ela zomba, ele não vê e tudo mais, mas com isso, a partir dessa zombaria, né, de Mical, ela é amaldiçoada e, portanto, ela não gerará filhos, ela se torna estéril a partir, então, de uma atitude que ela faz em silêncio, né? Então, ela recebe esta maldição, também ligada aí à questão da maternidade, que está bastante atrelada à questão também aí de sexualidade. Dalila, que seduziu, né, Sansão para conhecer o seu segredo e aí, então, acabar, né, com a força de Sansão. Então, ali também usando essa questão da sexualidade e de sedução feminina para chegar ao seu objetivo. Então, vejam que todas essas mulheres são trazidas aqui, mais do que marginalizadas, até eu mudaria agora o título desse slide, como retratadas realmente como mulheres sedutoras, talvez vulgarizadas aqui, mais até do que marginalizadas, né? Mas a sua sexualidade, né, trazida num patamar como se isso fosse o todo, né? Isso retratasse o seu eu, o seu existir, né? Então, uma conduta bastante que a gente vê, né, muito ainda presente em todos os ambientes e no ambiente religioso com uma frequência ainda maior, né? Não vou aqui para a conclusão, deixa eu ver onde eu vou voltar aqui, eu vou botar aqui os nomes de novo, que a gente vai resgatar algumas. Acho que a gente vem para cá, que eu vou trazer algumas figuras importantes para a gente. Deixa eu ver onde ela está. Deixa eu ver, ela está aqui. Vou aqui mesmo, ainda nesse meu meio círculo, para observar algumas questões em relação a Eva, que eu tenho aqui umas outras observações, né? Então, a Eva,
olha só que curioso que a gente pode observar em relação a Eva. Curiosidade, inclusive, né? Então, por que não ressaltar a curiosidade de Eva, né? Então, ela queria saber, né? Se desde a criação, né, ali do jardim já havia, né, uma ordem em relação ao fruto proibido, ela queria, e ela, né, ela queria entender ali os porquês, se há um conhecimento, se há algo a mais, por que não saber, né? Por que isso tem que ser pecado? Então, eu queria ressaltar esse vamos dizer assim, aspecto curioso, né, dela. Por que não, né, uma figura, então, que observa, que tem, então, uma curiosidade, né? Então, fica aí para vocês pensarem um pouquinho a esse respeito também. Dentro desse estudo que eu li e retirei alguns trechos emprestados da Thais, tem um que me chama a atenção, que vem, então, essa leitura, exatamente ali do Gênesis, que começa ali no Gênesis 2, que vai do 18 ao 23, né? E eu vou fazer essa leitura que é importante para a gente. É da revista Almeida e atualizada a versão. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esse texto, né, então ele analisa ali o Gênesis 2, né, a gente mostrando, né, que a palavra homem aqui, né, ela é usada até o versículo 23. Vai se referir à humanidade, né, e aí a terminologia é Adam, né, e não ao indivíduo, né, masculino, mas à humanidade, né, a espécie, né, humanidade. Então, a diferenciação entre homem e Ish, eu não sei se pronuncia assim, e mulher e Ishra, só aparece nesse versículo. Então, marcando ali um surgimento da diversidade de gênero. Então, essa ideia de que a mulher foi criada a partir do homem é uma ideia, então, de um comentário linguístico e cultural, né, de quem vai ali trazer uma redação, enfim, baseado no jogo ali das palavras, né, hebraicas, e não necessariamente numa narrativa literal. O trecho, então, né, que fala sobre o homem, né, deixar o pai e a mãe, também é uma explicação posterior, né, que se utiliza muitas vezes, né, fora da sequência, né, dos fatos narrados. Então, a leitura assim, que se propõe, né, que a gente propõe desse texto, é tratar da formação de uma diversidade sexual e de gênero, e não apenas de uma criação propriamente da mulher, né, visto que a humanidade já estava, né, criada, né, por dizer assim. Até mesmo que a gente vai pensar, né, o próprio texto do Gênesis como um texto poético, né? Não um texto narrativo de uma história propriamente vivenciada e tudo mais. Até porque se a gente quiser extrair, né, uma literalidade, uma historicidade desse texto, ficaria bastante forçoso, difícil, né?
de se chegar, né? Então, até mesmo a gente pensar, deixa para uma outra, a gente até tem essa temática, né, para ser estudada, mas para um outro momento. Então, por hora, a gente pensaria nesse sentido, né, de que uma ideia de que a mulher seria um ser de segunda classe, né, porque teria sido feita posteriormente de um pedaço do homem do lado. Aí até vocês podem já ter ouvido, eu já ouvi muito isso, uma interpretação no seguinte sentido: até algumas irmãs tentando ser um pouco mais feministas mesmo, né, na leitura, dizendo, olha, foi feita do lado, que é para ser, nem tá acima, mas também não é para ser pisada. Eu acho até válido, né, de tentar fazer essa leitura, mas ainda assim, né, precisa fazer um esforço, né, para tudo isso. E por que não pensar, né, a criação da humanidade, realmente, né, e não de um depois do outro, porque se houve, né, uma criação de todos os animais ali já nas suas espécies, por que não seria assim, né, em relação à espécie humana, né? Então, posteriormente, a ideia de criar diversidades, né, posteriormente, mas não necessariamente da gente ficar ali colocando a mulher como um ser humano de segunda classe, né? Então, uma ideia da gente não tratar, né, como uma Eva nunca mais, né, como uma grande transgressora, né, símbolo da queda, né, da humanidade, mas um gesto talvez aí de autonomia, né, um ato de que ela tinha uma curiosidade de escolher, de conhecer, né, e que é tão mal trabalhado aí como um pecado original, né. Então, acho que a gente poderia fazer uma leitura nesse sentido, né? E muitas vezes se coloca, né, como a antítese, né, de Eva em relação a Maria, e essa eu coloquei um pouco como um ideal ali inalcançável, né, da santidade de Maria, que Eva não, por exemplo, nas leituras tradicionais que a gente já viu muitas vezes, não chegaria, né, porque ela seria a porta do pecado de toda a humanidade, enquanto que Maria seria a porta da salvação, né, porque ela trouxe, né, o próprio Filho de Deus para o mundo. E aí essa dicotomia que, né, sustenta essa lógica da culpa feminina e também a redenção feminina, através do quê? De um pacto de submissão, de obediência e de maternidade. Então, se o pecado veio através da transgressão de uma mulher, da desobediência de uma mulher, ele só pode ser extirpado através da submissão de uma mulher, através da maternidade de uma mulher, através da obediência de uma mulher. Então, isso ecoa, isso reverbera, né, nas nossas mentes por toda a trajetória religiosa nossa, né, de formação. É isso que eu queria que a gente refletisse e tentasse, assim, ir desvencilhando, né? Em relação a Maria Madalena, eu queria propor algumas leituras aqui, né, em relação a ela. De onde é que vem, né, essa questão de ela ser, né, estigmatizada, né, sexualmente ali, e o que a gente tem de contexto, né, em relação a esse trato sobre ela, né, de que ela seria, então, aí uma prostituta, muitas vezes se lê dessa maneira, né, eu sempre me questionei muito, né, em relação a isso, mas ainda que ela fosse, tá, gente, nenhum problema, né, não mesmo, mas o porquê, né, tratarem a moça desse jeito, será que não era uma invejinha ali, porque ela era preferida, né, eu sempre tive isso, né, na minha humilde percepção, né? Mas a gente, né, segue aí.
E aí, quando a gente tem esse tipo de dúvida, eu não sei vocês, né? Quando a gente vai fazer algum tipo de pesquisa, a gente acaba atraindo, né, os pensamentos próximos daqueles que a gente tem. Então, por isso que eu já estou confessando antes, é um pensamento que eu já tinha, e talvez por isso eu cheguei perto a ele, né? Então, eu encontrei alguns textos da escritora, ela chama Ana Carolina Leonardi, tá? Então, ela faz uma leitura bem interessante sobre a Maria Madalena. Então, ela observa, né, que Maria Madalena, ela já aparecia, né, descrita num texto do século XII, já escrita ali, trazida por monges na Europa, e que boa parte, né, de nós cristãos, né, que conhecemos hoje, a leitura que nos é trazida de Maria Madalena como uma figura bela e promíscua, né, uma mulher que vivia lá nos pecados, e que ela se lança aos pés de Jesus, e que ele a perdoa. Aliás, até tem um episódio do The Chosen, né, em que o fariseu vê, né, Jesus lá perdoando os pecados, né, da Maria Madalena e tudo mais. E aí essa história de arrependimento e iluminação dela é que a traz, né, e une, né, então tem esse fascínio nosso como cristãos, né, olha, tá vendo? Ela foi resgatada. Então, é aquela tal lógica, olha, vem, se arrepende, deixa tudo, e aqui, aí você segue, né? Então, aí a gente acolhe. Mas, como é que está isso nos evangelhos, né? Então, a gente tem, né, a Ana Carolina, ela fala que tem muitos, né, relatos, documentos, enfim, que mostram Maria Madalena de outra forma, né, como uma líder realmente religiosa, e como, inclusive, superior aos apóstolos, né, de Cristo, e mais amada por ele do que qualquer outra pessoa. Talvez por isso, né, despertasse algum tipo de ciúme, né? Então, por que essa figura, se ela tinha esse protagonismo, né, tão importante, vai ser colocada ali como uma Madalena arrependida? A gente usa essa expressão, né, até hoje, vai dar uma de Madalena arrependida, né, a gente usa muito essa expressão. Um dado importante que a gente precisa observar é em relação ao nome Maria, né? Então, a gente tem no Novo Testamento diversas Marias. E aí, para diferenciar uma da outra, ou colocava a localidade de onde essa Maria era, como o caso da Madalena, né? Que é de Magdala, né? Ou, por exemplo, a Maria, mãe de Jesus, ou, por exemplo, Maria, irmã da Marta, e assim por diante, né? Então, tinha essas Marias com um acréscimo ali, ou o nome de um homem, ou o nome de um local, né? Ou mãe de um homem, por exemplo, né? Irmã, né, de um homem, enfim, para diferenciar, porque era um nome extremamente comum nessa época, né? Então, a Ana, ela aponta que 24% dos nomes femininos nessa localidade ali entre os territórios, né, do que é hoje Israel e os territórios palestinos, aliás, né, toda vez que fala dá uma dor forte, eram Marias, ou nomes variantes de Marias, né, que seria o original aí do aramaico, inclusive variação ali como Miriam, que era a irmã lá do Moisés, né? Então, por isso esses nomes vinham com esse acréscimo para a gente conseguir diferenciar quem era de qual lugar, né, por exemplo. Aí, né, a gente vai ter ali nos evangelhos o que eles não tratam muito, né, sobre Maria Madalena, e aí a gente tem a questão da crucificação e do sepultamento. Maria Madalena, ela fica o tempo inteiro com Jesus, né? Sofre demais, né? Pela perda, né, de Jesus, não se conforma, está ali o tempo todo, né? Cuidando e fazendo o que ela poderia, né?
quando da sua morte. E o que vai acontecer, né? Antes, então, né, o único que vai falar, né, antes da crucificação sobre, né, ela é o Lucas. Então, ele vai falar de que ela acompanhava, né, que Madalena acompanhava Jesus e tudo mais, e que ela usava, né, os bens dela e tudo mais para ajudar Jesus no seu ministério. E aí é ele, né, também que trata sobre um indício, né, de que ela teria um passado mais infame, né, que ela teria sido libertada ali de 7 demônios, né? Então, a Ana, ela fala que esse trecho só foi inserido em Marcos posteriormente, mas que inicialmente teria sido retratado em Lucas, né? Essa questão de que ela teria sido libertada de demônios, né? Inicialmente, que antes não teria em outros evangelhos. E só, não fala mais, né? E depois, quando Jesus ressuscita, para ali, né, o Lucas, ele retrata que a aparição de Jesus teria sido ali para Simão Pedro, né? Então a Ana, ela faz essa observação. E aí o Pedro tem aquela visão, né, a leitura em relação a ser o mais importante dos apóstolos, foi, né, posteriormente em Roma, né, o primeiro líder, vai ser considerado posteriormente até o primeiro papa, né, por conta daquela citação de que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, né, enfim. E aí essa passagem, né, que muitas vezes a Igreja Católica, né, usa para justificar, enfim, e até mesmo isso em relação ao papado, né, mas as igrejas evangélicas usam de outra maneira, né, para falar em relação a Pedro. E aí essa substituição, né, que Lucas poderia apontar, seria uma ideia ali, segundo a Ana, de uma rivalidade entre Pedro, né, e Madalena. E até mesmo, né, tem, então, essa observação dela, que poderia ser também em relação ao próprio Lucas, né? Aí, então, é que ela fala que chama atenção, né? Primeiro, como ele é o único a descrevê-la como endemoniada. Depois, o único a remover dela o título de ser a primeira testemunha do Jesus ressuscitado. Então, ele vai descrever também uma cena que aparece em todos os evangélicos, né? Uma mulher vem ungir Jesus, né? Em Marcos e Mateus, quem faz isso é uma figura anônima, que unge a cabeça do mestre, como se fazia, né, com líderes importantes. Aí o ato é interpretado como se fosse profético, antecipatório da morte de Jesus, aquela preparação, né, para a morte e tudo mais. E aí, em João, mesma coisa, né, que a unção menos prestigiosa feita ali nos pés. E aí a responsável por ela seria Maria, né, irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou. Em Lucas, né, quem unge os pés de Jesus é uma mulher da cidade, uma pecadora, né? Então, quando se usava essa expressão, uma pecadora, era o mesmo que dizer que era uma prostituta, né, naquela época. Então, isso significaria que era um sinal de arrependimento, né, dela. Então, imediatamente, né, o Lucas apresenta ali a ideia de que a primeira, né, delas, a que saíram 7 demônios. Aí a consequência disso é que mistura tudo, né, na cabeça, né, de quem vai fazer a leitura, né, a Madalena, a prostituta anônima e a irmã do Lázaro sendo confundidas ali numa coisa só, né? Então, muitos de nós acabam passando por essa confusão. Mas o que a gente pode, né, extrair, né, disso tudo? E o que é inegável, né? Madalena
era uma mulher de posses, era uma mulher que participou do ministério de Jesus a todo tempo, né? Esteve com ele em todo o tempo, não o deixou no momento de sua morte. Teve revelada a ressurreição, soube dele, né? E o reconheceu, né? Quanto ressuscitou, vivenciou um amor, né? Ela o amou mais do que, né, muitos o amaram. Ela realmente dedicou, a partir do momento que conheceu o ministério de Jesus e a ele, ela realmente se uniu e viveu, né, intensamente, né, próximo a ele, esse ministério, né? Então, se ela realmente teve essa vida anteriormente ou não, né, de prostituição ou de endemoniamento e tudo mais, a mim, particularmente, isso não importa, né? Isso não tira dela todos os predicados positivos e protagonismo e empoderamento. Uma mulher, naquele momento, que realmente tinha posses e escolheu usar suas posses para garantir a expansão do ministério de Cristo, né? Então, isso é inegável, né? Em relação à samaritana, ela também ali discutida a questão dela ter tido outros homens que não eram seus maridos e tudo mais, mas ela passa a ser, né, uma evangelizadora, né, a partir do que ela recebe, né, de conhecer ali, de beber diretamente da fonte, ela passa, então, a ultrapassar fronteiras, né, religiosas, étnicas, né, que existiam, e passa a ser uma evangelizadora. Maria, Madalena, a gente não pode ignorar, ela era, sim, uma apóstola dos apóstolos, né? Ela é a primeira a anunciar que Jesus tinha ressuscitado, não tem como a gente ignorar. Débora, ela vai ser a mulher de maior poder narrada aqui na Bíblia, né? Inegável a gente passar por isso. Maria, impossível, né, a gente ter a vivência de Cristo aqui na Terra sem que ele tivesse sido gerado, né, a partir desta mulher, né, portanto, a gente não conheceria, né, a Jesus se não fosse através da vida de Maria, né, a mãe de Jesus. Então, o que a gente deve, né, observar, questionar, refazer as leituras, ter uma leitura madura, não ingênua, pensar que apagamentos históricos são escolhas, né? Se escolheu o que deveria estar ou não em determinado texto, e isso nós não vamos, né, dificilmente vamos ter acesso ao que inicialmente estava escrito ou não vivenciamos, mas isso não deve ser o mais importante. O que deve ser mais importante é a gente ter realmente uma leitura honesta, né, e refazê-la, né, a todo momento, né, a partir de novas lentes que a gente, através de novos chãos que nós vamos pisando, né. Dentro do contexto da Carolina, né, do que ela trata no seu livro sobre ciência da religião, ela vai falar que o ideal, né, religioso de maternidade não é apenas doutrinário, né, mas ele é político e cultural, né, que ele organiza esse papel das mulheres na sociedade, limitando a identidade a um destino naturalizado: ser mãe, ser esposa e ser santa, né, não restando outros papéis, né. E aí o ideal tem implicações práticas, né, no controle do corpo feminino, isso não é à toa, né. Então, a maternidade exaltada como uma vocação inata, mesmo, né, quando imposta, e isso
é muitas vezes questionado quando uma mulher não quer, né, não quer ser mãe, né, nos ambientes culturais e religiosos com muito mais intensidade, né? A sexualidade é extremamente vigiada e permitida apenas com uma função reprodutiva e desaconselhada ou reprimida fora de um ambiente de um casamento tradicional, seja ele feliz ou não, né? E a autonomia feminina desencorajada, né? Porque é vista como um desvio de um projeto ali divino. E aí nós estamos aqui para questionar tudo isso, né? Então, a mulher que não se submete aqui dentro dessa leitura tradicionalista, que não é mãe, que não é virgem, que não é obediente, né? Que não quer se casar, ou que não quer ter um casamento tradicional, monogâmico, heterossexual, enfim, ela não encontra lugar, né? Numa narrativa sagrada, né? Segundo as leituras tradicionais, a não ser que ela fosse como uma antagonista, e aí ela só se e quando ela resolver se converter e se corrigir, né? Então, a nossa proposta realmente é essa releitura, né? A partir, então, de que a gente questione, a gente estude, a gente converse, e a gente tenha mais carinho conosco mesmos, né, na hora dessa leitura. A proposta era essa. Eu acredito que concluí, gente. Eu vou fechar aqui a apresentação para a gente conversar.